Sabe, cara, toda vez que eu ia almoçar, ou, né, nessa geração que a gente tem que comer assistindo alguma coisa, né? Eu tava procurando uns meses atrás, coisa no YouTube pra assistir enquanto comia, e eu achei uma trendzinha que tava rolando no YouTube que se chamava Um Cristão versus 30 Ateus, né? Ou um ateu versus 30 cristãos. E eu ficava analisando ali, né, o vídeo, ficava vendo aqueles argumentos, né, todas aquelas argumentações. Eram pastores ali, né, teólogos que estavam ali junto, conversando, tentando debater, tentando ver quem tinha um argumento mais top pra convencer que Deus existia. E por incrível que pareça, cara, os argumentos eram assim muito porqueiras, cara. Uns argumentos horríveis, cara. Que não... Até eu, que era cristão, assistia aquilo ali e ficava assim, meu Deus. Por que esse cara foi pra fazer esse negócio, cara? Assim, acho que o dinheiro não valeu. Foi pra passar vergonha, velho. O tanto de crente, cara, que não entende nada de Bíblia. Ou às vezes entende até demais e acha que vai conseguir convencer um cara que é ateu que ele tá errado e que o cristão tá certo, que Deus salva e que Deus existe. Sabe, assim, como entretenimento, é uns vídeos até legalzinhos, assim, sabe? Só que aquele vídeo, cara, me produziu uma análise espiritual, assim, bem... Cara, por quê, cara? Por quê, sabe? Por que que tem que existir esse debate, sabe? É uma parada que no meio cristão, cara, é muito polarizado, né? A gente tem aquele medo de encontrar um ateu, né? Porque os ateus têm umas perguntas difíceis, cara. Aquelas perguntas assim, Deus existe? É que assim, não tem como provar se Deus existe, né? Porque Deus é invisível. Tá, e como é que você prova que Deus é invisível? Você fica, cara, com o pé assim nas mangas, porque você não sabe como explicar isso pro cara, velho. Porque, assim, a experiência com Deus é uma parada muito pessoal, é muito abstrata, não tem como você personificar essa experiência pra mostrar pra essa pessoa. O ateu, cara, é um tipo de pessoa muito empírica, né? Tudo tem que estar escrito no papel pra ele, tudo tem que estar explicadinho, provado num papel, né? Me fala aí, quantos ateus são cristãos hoje que foram convencidos através desses debates, cara? Comenta aí nos comentários. Você conhece algum ateu que hoje é cristão porque debateu com cristão? Você conhece algum ateu que virou crente porque... Não, velho, você não vai acreditar. Eu tava conversando num debate ali com um cristão e o cristão me deu um argumento assim que eu quebrei todo. Eu aceitei Jesus ali na hora, velho. Se existe, é uma coisa de 1 em 1 milhão. Porque a maioria desses debates, cara, é só pra gerar polêmica e confusão. Você não vê esses debates gerando convenção, cara. Você não vê esses debates gerando, por exemplo, de fato uma transformação na vida desse cara que é ateu. Você não vê, cara. Isso me fez pensar numa coisa, cara. Jesus, cara, não chamou a gente pra convencer ninguém, mano. Jesus, ele não chamou o ser humano pra ficar tentando convencer fulano de tal, fulano cicrano, de que Jesus, ou Deus, é real. Não existe versículo nenhum na Bíblia falando assim, ó filhos meus, convençam, pesquisem, estudem, para que vocês convençam o mundo. Não, cara, Jesus não mandou ninguém convencer ninguém com debate. E eu digo mais, você não vai convencer ninguém debatendo. Não, porque Deus existe, sabe por quê? Porque, olha só o passarinho. Como é que o passarinho voa? A gravidade segura tudo, mas o passarinho consegue voar livremente. Isso é Deus, cara. Não tem explicação. Gente, esse argumento não faz o menor sentido, cara. Tipo, só porque você não tem como explicar, não significa que você provou a existência de Deus, cara. É só porque você não sabe como explicar realmente, cara. Sabe? São alguns argumentos assim muito idiota, cara, que os cristãos usam pra tentar convencer alguém que não acredita em Deus. Mas, cara, não adianta, cara. Não faz sentido esse argumento, mano. Ninguém vai cair nessa lorota, mano. A realidade nua e crua, gente, é que Deus não chamou a gente pra convencer ninguém, velho. Jesus não chamou a gente pra convencer as pessoas com debate, com lógica, com perguntas filosóficas. Não, cara. Jesus, ele apenas pediu para que nós anunciemos a sua vinda. Anunciemos que ele é o Salvador. Ah, Lucas, mas aí ninguém vai acreditar, né? E aí, como é que vai ficar? Mas é exatamente isso que Jesus avisa pra gente, cara, nas Escrituras. Ele fala que todo aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. O nosso papel como cristão não é fazer a pessoa ser salva, é apenas anunciar a salvação. É o papel do cristão. A gente está tão afoito para encher a igreja que a gente quer fazer o papel do Espírito Santo.
quer convencer a pessoa do pecado. A gente quer pegar o indivíduo pelo pescoço e enfiar na goela dele a Bíblia e forçar ele pro culto de domingo, cara. Cara, sabe, eu acho engraçado que Jesus não pediu nada pra isso pra nenhum discípulo, cara. Jesus não pediu ninguém pra convencer ninguém, cara. Sabe o que eu acho outra coisa engraçada? É que alguns cristãos, quando vão evangelizar, mano, eles vão evangelizar e eles, tipo, eles tentam argumentar de um jeito. O cristão moderno, ele agora tá evangelizando, ele tá com frase motivacional, cara. Não, Jesus vai prosperar você se você aceitar Jesus. Jesus vai tirar da pobreza. Essa pobreza aí, sabe o que que é? É o espírito. Sei que eu tô, é o espírito da pobreza. Mas se você aceitar Jesus, ele vai prosperar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Arababaço, que como se Jesus fosse o Silvio Santos, né? O Pablo Marçal, né? O Picareta, né? E a gente trata Jesus como se fosse isso, cara. Como se fosse um resolvedor dos nossos problemas. Como se a gente coloca Jesus e a igreja como se fosse um shopping. Venha aqui e veja tudo que você quer. Realize todos os seus sonhos. Venha aqui que Jesus ele vai resolver todos os seus problemas. E aí a gente está enchendo a igreja de um monte de gente que não quer nada com Deus, só quer receber bênção, só quer receber coisa boa. E quando dá de cara com o verdadeiro evangelho, eles perdem controle. E aí essa pessoa vai começando a viver a vida cristã e ela vai começar a se decepcionar agora, porque, poxa, parece que não era isso que me falaram, cara. Me deram propaganda enganosa, propaganda enganosa. Disseram que ia ser feliz com Jesus, eu tô chorando todo dia. Cara, eu tenho uma frase pra te dizer, cara. Ser crente não é legal, mano. Não é legal. Seja bem-vindo ao clube. Não é legal. Ser cristão é uma vida sofrida. Não é legal. Você vai ter que ver os outros curtindo e sendo feliz e você na tristeza, cara. É isso aí. Eu tô te falando agora o que muitos pastores não têm coragem de falar, mano. Não vale a pena ser crente no mundo, cara. O mundo que nós estamos hoje, na sociedade, socialmente falando, humanamente falando, não faz sentido ser crente, mano. Não vale a pena ser crente. Todos os apóstolos, todos os discípulos de Jesus morreram das piores formas que um ser humano podia querer morrer, cara. Todos os cristãos da história sofreram a vida inteira, mano. Muitos morreram sem saber o que é ter paz, mano. Eu convido você a assistir, cara, um filme. E um é A Missão, de 1986. E o outro filme é Torturados por Cristo, cara. Cara, assiste esses filmes que você vai entender, cara. Ser cristão não é legal, cara. Ser cristão é sofrido, cara. Ser cristão vai custar a sua vida inteira, mano. Ser cristão vai custar seus sonhos, vai custar muitas vezes até seu dinheiro. Você vai ter que rejeitar trabalhos que seriam humanamente irrecusáveis. Mas é porque o Espírito Santo vai te levar para um outro lugar, para um outros planos. Talvez você vai passar sua vida inteira ganhando um salário, às vezes, que você não queria. Se você tivesse seguido seus sonhos, você ganharia até mais. E uma frase que eu lembro, cara, de Elvis Presley falou, cara, eu ganhei o mundo, segui meu sonho, mas eu perdi minha alma, cara. Elvis Presley é literalmente um dos maiores símbolos da música estadunidense, cara. Ele é um dos caras mais bem-sucedidos, cara. E ele disse que perdeu a vida dele, cara. A Bíblia, ela é praticamente uma carta dizendo assim, cara, você tem certeza que você quer aceitar Jesus? Você tem certeza que você quer aceitar Jesus? É literalmente isso que a Bíblia fala o tempo inteiro pra gente, mano. A Bíblia tá nos dando na cara, dizendo, cara, Jesus, quando foi chamar os discípulos lá pra seguir ele, ele falou assim, pegue sua cruz e me siga. Eu vou te explicar pra você que a cruz naquela época era uma das piores formas de tortura, cara, que existia, tá? Tipo, eu não sei nem como dar um exemplo de hoje, como seria hoje, cara. É tipo Jesus chamar os discípulos e falar assim, ô, velho, pega uma pedra, amarra no pescoço, vamos ali se jogar. É tipo isso, Jesus tá falando, cara. Pegue sua cruz e me segue. Ou seja, Jesus tava praticamente falando pros discípulos assim, cara, vocês vão sofrer, mano. E se você quiser ser salvo, você vai ter que sofrer comigo. Não era qualquer um que aceitava Jesus na época de Jesus, cara. Não era qualquer um que falava assim, agora eu sou crente, né? Agora eu sou cristão, agora eu tô na glória, eu tô na benção. E aí nós entendemos, cara, o nosso nível de cristianismo. Esse marketing falso que a gente tá dando pros caras que não é cristão, cara. Para de fazer isso, mano. Para de prometer casa nova pra esse cara que se entrar na igreja, Deus vai prosperar você. Cara, eu realmente vou falar pra você a verdade. Nem todo mundo vai ser rico com Jesus, não, cara.
Tem gente que vai morrer pobre. Tem gente que vai morrer sendo torturado por Cristo, cara, por amor a Cristo. Para de dar esse marketing falso para as pessoas, que todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser feliz. Isso é mentira. Jesus, ele pode prosperar sim as pessoas, Jesus pode trazer bênçãos para as pessoas sim, mas não padronize isso para todo mundo não. Você está mentindo para as pessoas. E mentira é pecado, tá? A única promessa que Jesus nos dá é que haverá paz em meio à guerra. Não é que sua vida cristã vai ser totalmente na paz, totalmente na coisa boa, na boemia. Isso não existe na Bíblia, cara. Em nenhum momento na Bíblia Jesus promete isso pra ninguém. Jesus, na verdade, chama os discípulos deles pra sofrer com ele. O apóstolo Paulo, quando tá sendo preso, cara, ele fala pra Timóteo: Timóteo, pegue as minhas dores e sofra comigo como um bom soldado de Cristo. O bom soldado de Cristo, ele sabe sofrer. E é isso, cara. O evangelismo verdadeiro é o seguinte, ó, Jesus, ele salva, ele vai te dar a vida eterna, mas você vai sofrer, cara. É literalmente, você tem que abandonar os seus desejos, você tem que abandonar seus sonhos, abandonar suas vontades e obedecer à voz do Espírito Santo. E ser transformado completamente pela plenitude do Espírito. Esse é o verdadeiro evangelismo. Anunciar que Jesus, ele veio, morreu pelos pecadores e que ele vai salvar todo mundo. Que aceitar ele, óbvio. E que sim, todo mundo que aceitar Jesus vai sofrer, cara. Talvez não no mesmo nível, mas todo mundo vai sofrer alguma coisa. Você vai ter que sofrer algumas coisas e isso é o cristianismo. Seja bem-vindo ao cristianismo. E isso aqui não é só pra crente não, esse vídeo é até pra quem não é crente. Você que não é cristão, você que não tem de igreja nenhuma. Eu digo pra você, cara, eu tô chamando você pra sofrer por Cristo, cara. Você seja bem-vindo à vida cristã. Seja bem-vindo ao game, cara. O game, eu tô aqui tirando essa mistificação, cara. Nem sempre Deus vai te dar o carro do ano, cara. Nem sempre Deus vai te dar o salário que você tá pedindo na sua oração, cara. Nem sempre Deus vai te dar o melhor trabalho da região. Ai, Deus nos chamou como filhos do príncipe. Aí a gente acha que por ser filho de Deus, por ser príncipes celestiais, a gente cria uma fanfic muito grande, cara, né? De ser filho de Deus, que a gente é filho de Deus, que a gente tem poder sobre todas as coisas, que a gente tem moral de enriquecer. Como se Deus tivesse a obrigação de prosperar você só porque você é filho dele. Primeiro eu vou deixar um negócio claro pra você. O filho de Deus realmente era Adão e Eva, que foi criado pelas mãos de Deus. Nós aqui, nós somos a rala do tacho do que sobrou de Adão, cara. Então esquece esse negócio aí de realeza, mano. Nós estamos lá como se fosse Mefibosete na mesa do rei, cara. Nós não éramos para estar na mesa do rei. Nós somos convidados pelo rei. Ou seja, você é um convidado, você era para estar queimando no inferno, mas Jesus foi lá, morreu por você, te chamou para a mesa. Você agora tem moral de ser chamado de filho de Deus. Ou irmão de Jesus, né? Com propósito. Você é servo de Cristo, soldado dele, e Paulo descreve você também como escravo de Cristo. Ou seja, a vida cristã. Para de ficar se glorificando como filho de Deus, como realeza. Para com isso. Você tem que se humilhar. O papel do cristão é se humilhar perante Deus. Nós só somos filhos de Deus por causa de Jesus. Nós estamos pela misericórdia. Nosso destino era o inferno, era o sofrimento, era não existir mais, ser aniquilado por Deus, pelos nossos pecados. Mas Deus teve misericórdia da gente e hoje nós somos salvos pela graça. E pior ainda, nada que você faz te salva, porque nós não somos salvos por méritos nem por obras. É isso. Então, assim, eu convido você que é cristão, cara, a colocar no seu lugar, cara. Se coloca no seu lugar, mano. Você não é nada disso tudo, não. Nós somos apenas humildes servos, fazendo a vontade do rei, porque nós amamos o rei, porque ele é misericordioso. Sabe? Baixa a bola, cara. Você não é nada disso, coisa toda, não, cara. Entende? Nem sempre Deus vai realizar seus desejos. E tá tudo certo. Deus não tem obrigação mesmo, não. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar a gente, mas ele salvou porque ele quis, porque a vontade dele é maravilhosa, perfeita e agradável. Então, assim, a gente tem que entender que quem convence, cara, as pessoas, não é as palavras da gente. Ai, sabe, para de tentar amenizar o evangelho. Não, Jesus vai te fazer feliz. Você vai ter uma vida mudada. A gente tem aquele marketing, nossa, eu com Jesus, antes sem Jesus eu era triste, cabisbaixo. Agora com Jesus eu sou ando feliz. É mentira, é mentiroso demais, cara. Isso é mentiroso, cara. Todo mundo sabe, mano, que quando você vai viver com Cristo, cara, é pior ainda, mano. Tem muita gente que é do mundo que vai na festa e volta feliz. Parece que a pessoa vai pra festa do mundo, volta mais feliz ainda. Tem gente, cara, que faz o pecado e tá feliz no pecado. Ele tá super bem no pecado. Por que você acha que tem gente aí, cara, que tá há anos no mundo e nunca se arrependeu, cara?
Porque a vida no mundo é muito melhor, cara. Porque a vida no mundo, ser ateu é muito melhor. Você não acreditar em nada. Você fazer o que você quiser e não vai acontecer nada com você. É muito melhor você acreditar nisso, cara. A gente é muito mentiroso, cara. Me perdoa aqui, cara. É mentiroso. Todo mundo sabe, quando você entra na vida cristã, você sofre mais, você tá pedindo pra sofrer, mano. É um sofrimento, é uma flagelação na nossa carne, cara. E óbvio, né? Não é pra desanimar a gente, é pra gente entender realmente o que é o cristianismo, cara. O cristianismo é o negue-se a si mesmo. Nós precisamos negar a nós mesmos, nossos desejos, a nossa carne. Só que aqui em Romanos 5, né, vai falar que e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações e na esperança da glória de Deus, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência, paciência, e a paciência, esperança. Sabe, Paulo tá praticamente dizendo assim, ó, cara, a minha glorificação não é riqueza, não é a esperança da glória. E Lucas, e que esperança da glória é essa, cara? A esperança da glória que Paulo está falando é a vinda de Jesus, cara. É a nossa esperança máxima, não é o carro que Deus vai dar, não é o próximo milagre que Deus vai fazer, cara. A esperança que nós temos que ter é na vinda de Jesus Cristo. É nisso que tem que animar a gente. É a paz que excede todo entendimento, é a certeza que por mais que a vida cristã não seja tão legal, cara, não seja aquelas mar de flores, você vai sofrer, você vai ter que negar seus sonhos, às vezes você vai ter que negar a si mesmo. E esse é o verdadeiro evangelho, cara. Mas, apesar de tudo, em meio às guerras nós temos paz. Porque a nossa paz não é a paz do mundo. A nossa paz é a paz entre nós e Deus, cara. Entre o homem e Deus, através de Cristo Jesus. É através disso que nosso coração é nutrido com a paz que excede todo entendimento. E é aí que você se torna feliz. E não feliz por causa do seu redor, mas feliz porque você tem certeza que agora eu tô salvo, cara. Se eu morrer hoje ou amanhã, tanto faz. Eu tô salvo, eu vou pro céu, eu vou ser salvo. Eu vou ser considerado filho de Deus, cara. Que grandioso, glorificado seja o Criador, cara, porque nós temos paz com Deus. É isso que nós temos que glorificar. É essa paz que nós temos que ter, cara. E vou dizer pra você, gente, você que não é cristão, cara, você vai ter que abandonar tudo, cara. É isso aí. Não tenha medo de falar isso, cara. Você não pode ter medo de pregar o verdadeiro evangelho pras pessoas. Ah, Lucas, mas se eu falar isso, essa pessoa não vai querer entrar na igreja mesmo. Que não entre, cara. Para de pensar com sua mente humana e entenda que quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Jesus pregava até mais rude, mais duro que isso, as pessoas seguiam ele, cara. Sabe por quê? Porque ele falava do verdadeiro evangelho, mas quem convencia as pessoas era o Espírito Santo. Entenda uma coisa, o Espírito Santo não morreu, ele não está aposentado, ele não está em férias. É o mesmo Espírito Santo, ele funciona da mesma forma. E nós, como cristãos de verdade, não podemos mudar o nosso discurso. O verdadeiro evangelho é esse, é sofrimento, é dor, é a cruz, é o negue-se a si mesmo. E acabou. Acredite que não acredite, o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Nós precisamos confiar no trabalho do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, é convencer aquele cara que, cara, Deus existe, cara, e é isso. E Deus vai convencer ele através do Espírito Santo. E vai mostrar pra ele que realmente Deus é real, que Deus existe. Então, assim, esse debate entre cristão e 400 bilhões de ateus aí, não sei quantos ateus, não vai gerar nada, cara. Não vai gerar fruto nenhum. Você não vai convencer ninguém debatendo. Porque quem vai convencer essas pessoas é o poder salvador do Espírito Santo. Cara, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Se você gostar desse tipo de vídeo aqui que fala sobre vida cristã, né? Eu tirando um pouco do glitter que botaram no evangelho, né, cara? A gente precisa tirar esse glitter, essa falsa propaganda, cara. O evangelho é dolorido mesmo, cara. Eu vou dizer pra você, não é bom não, cara. Ser crente não é bom não. Mas, assim, o que torna o evangelho gostoso é a presença de Deus, cara, na minha vida. O que torna o evangelho confortável não é a minha vida física, não. É a esperança da glória. É isso que me dá paz, é isso que me dá alegria, cara. Deus abençoe você, fique com Jesus e é isso. Tchau.